Vamos continuar aí, tá? Vocês já estão vendo a resposta do quarto, né? E do quinto. Mas eu vou dar uma lida e vou dar uma explicada rápida aqui, tá? Sobre as outras alternativas também. O Sistema Internacional de Medidas atribui que tipo de unidade à grandeza carga elétrica? Bom, qual é o tipo de unidade da grandeza carga elétrica? Alguns tiveram dúvida aí entre Coulomb e Ampere, tá? Ampere, pessoal, é unidade de corrente elétrica, tá bom? Dá para confundir bastante, né? Ampere é unidade de corrente elétrica, Newton é de força, ok? Âmbar é um tecido que foi atritado lá no começo da antiguidade, né? E aí veio o nome do elétron, né? Elétron é uma partícula do átomo, tá? Então, a unidade de a unidade de medida de grandeza de carga elétrica é justamente o Coulomb, tá bom? Letra C. Já o quinto ele está falando que todos os corpos são constituídos por átomos, os quais são formados por algumas partículas. Quais são essas partículas? É claro que assim, no nosso estudo, né, nós estudamos essa composição do átomo. Então, ó, nós entendemos que o núcleo, aqui no núcleo estão os prótons e os nêutrons, tá bom? Os prótons e os nêutrons. Aqui temos os prótons. Aqui esses de vermelho são não, aqui temos os nêutrons, tá? Esses aqui de lápis. Temos os prótons de vermelho, tá? E os elétrons aqui, ó, nas eletrosferas aqui, ó, rodeando o núcleo, tá bom? Então, ó, nêutrons, prótons e elétrons. A alternativa que tinha isso era a letra C, tá? Letra C do formulário lá. No sexto, outra questão teórica, né? Ele está perguntando, ó, quando dizemos que um corpo material encontra-se neutro ou descarregado, significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons, pessoal. Isso eu falava direto na sala de aula, tá? Quando um corpo ele está neutro, ou então quando esse corpo está descarregado, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se eu tenho um elétron a mais do que número de prótons, então esse corpo ele vai estar carregado negativamente, tá? Se eu tenho um próton a mais em um corpo, então significa que esse corpo ele vai estar carregado positivamente, tá bom? Então vamos lá, ó. No sétimo aqui vocês já estão vendo a resposta, né? Assinala a alternativa que indica um material que é condutor de elétrons. E eu falava direto na sala de aula que materiais condutores de elétrons são os metais, né? São bem condutores de elétrons. E aí o único metal que tinha era cobre, né? Entre os outros materiais, ó, borracha, isopor, madeira, né? Todos isolantes aí por natureza, né? Sacola plástica. E aí nós temos o fio de cobre, tá? A letra D, que é um condutor de elétrons, condutor livre de elétrons. E aí no próximo ele fala assim, ó, de acordo com o gráfico de força elétrica entre cargas, podemos afirmar que, olha o gráfico aí, tá? Olha o gráfico. Esse gráfico vocês têm no caderno de vocês, acho que foi a última anotação que eu fiz na sala de aula, tá bom? A última anotação que eu fiz na sala de aula foi o gráfico de força por distância, E aí vocês têm que perceber o seguinte, ó. Isso aqui, ó, esse eixo horizontal corresponde à distância. Então, ó, a distância, quanto mais ela vai seguindo esse sentido aqui para a direita, ela vai aumentando, né? Concordam comigo que ela vai aumentando, né? Só que quando ela vai aumentando, percebam que quando ela vai aumentando, a força vai diminuindo, ela vai caindo aqui, ó, vai diminuindo. Então, ó, quando a distância aumenta, a força diminui, beleza? Já quando a distância vai diminuindo, diminuindo bastante aqui, ó, diminuindo, então a força ela vai aumentando. E isso é bem óbvio, né, pessoal? Quando eu coloco dois corpos que estão carregados, digamos assim, quando eu coloco eles bem pertinho,
a força entre eles vai ser maior. Quando eu distancio eles, quando um fica bem longe do outro, praticamente não vai ter força entre eles. Não vai ter força nem de atração ou repulsão entre eles, tá bom? Vamos para um nono aqui. O nono já envolve um pouquinho de força elétrica, essa força que tem entre as cargas elétricas, tá bom? Ele diz assim, ó, determina a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes. Então, ó, a primeira carga é 3 vezes 10 elevado a menos 5 e a segunda é 5 vezes 10 elevado a menos 6, que se encontram no vácuo, separadas por uma distância de 15 centímetros. Bom, pessoal, como vocês perceberam aqui, a distância é em metros, tá bom? Então, a gente vai ter que sempre converter a distância para metros, que é a unidade padrão no Sistema Internacional de Medidas. Ele deu a distância aqui em centímetros. O que é que eu fiz? Converti para metros, beleza? Centímetros para você converter para metros, né? Um metro ele tem 100 centímetros, então você vai dividir por 100, tá? Dividir 15 por 100, aqui deu 0,15 metros. E o restante eu coloquei na fórmula aqui, ó, tranquilo. Peguei os dados, coloquei aqui do lado. Peguei esses dados aqui, coloquei aqui do lado e joguei para essa fórmula aqui, tá? K é essa constante aqui, essa constante. Q1 e Q2 ele me deu, tá aqui o Q1 e Q2. E a distância em metros, sempre em metros, tá? Vamos lá, coloquei aqui na fórmula, ficou assim, ó, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. O que é que a gente faz sempre, pessoal? Reserva essas potências de 10 aqui, coloca elas do lado, como eu fiz aqui, ó, e multiplica esses números aqui, ó, 9 vezes 3 vezes 5. 9 vezes 3 vezes 5 deu 135, tá bom? 135. Eu também fiz o quadrado de 0,15. 0,15 vezes 0,15, 0,0222. Beleza? E aí o que é que eu fiz? Eu peguei e dividi aqui, ó, 135 por 0,0225, tá? Quando eu dividi isso aqui, deu isso aqui, ó. Deu isso aqui. E as bases aqui, eu só fiz somar os expoentes. Tranquilo, tá? 9 menos 5 menos 6 vai dar menos 2. Beleza? E aí quando dá menos 2, o que é que eu faço para tirar essa potência de 10 aqui? Só eu fazer o que essa potência está pedindo, ó. Ela está pedindo para mim transferir essa vírgula para cá, ó. Para cá. São duas casas para a esquerda. Elevado a menos 2, então, ó. 2. Ficou 60 newtons. Unidade de medida de força. Beleza? Vamos para o décimo agora. Bom, o décimo diz o seguinte, ó, estando duas cargas elétricas Q idênticas separadas por uma distância de 4 metros, determine o valor destas cargas sabendo que a intensidade da força entre elas é de 200 newtons. Bom, vamos lá. Então, ele diz que as cargas, elas são iguais, tá? Elas são iguais, né? Q1 é igual a Q2. Q1 é igual a Q2, eu posso chamar simplesmente de Q. Qualquer uma das duas, tá? Uma das duas vai ser Q. Então, eu coloquei os dados aqui e joguei na fórmula lá, tá? A força ele me deu. A força foi 200 aqui. A carga é quem eu quero saber, né? O K ele me deu também lá, né? É no vácuo. Então, a distância está em metros, não precisa converter. Fica elevado ao quadrado, fica 16 aqui, né? E aí, ó, o que é que eu fiz? Peguei isso aqui, esse número, fiz o meios por extremos, tá? Meios por extremos. Aqui, 4 ao quadrado vezes 200, 4 ao quadrado vezes 200, e aqui esse número aqui vezes 1. Então, vai dar esse número. Então, ficou Q ao quadrado vezes 9 vezes 10 elevado a nona igual a 200 vezes 4 ao quadrado. Então, esse número aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a nona, ele está multiplicando o Q ao quadrado, ele vai passar para lá dividindo, tá bom? Está dividindo aqui. E aí eu só fiz multiplicar
esses dois aqui, ó, 200 vezes 16 dá isso aqui, 32, 3.200, desculpem. E aí eu elevei, ó, percebam que eu peguei esse número, essa potência de 10 e coloquei no numerador. Quando eu elevo para o numerador, a potência de 10 vai subir com o expoente oposto, tá bom? Com o sinal oposto. Então, ó, tava mais 9, subiu menos 9. Não tá entendendo? Volta e tenta entender aí pausadamente o vídeo, tá bom? Bem devagarinho. Dividir aqui, ó, 3.200 por 9, deu esse número aqui, né? Vezes 10 elevado. Aí o que é que eu fiz? Peguei, ó, tirei a raiz quadrada desse cara aqui, ó. Isso aqui, tá bom? Aí o que é que eu fiz? Esse número aqui, ó, ele é igual a esse número aqui, tá? E aí, ó, como vocês poderiam usar a calculadora tranquilamente, colocava na calculadora esse número, tá? Colocava na calculadora desse número e pedia a raiz quadrada dele. Então dava isso aqui, ó. Dava esse número aqui. Esse número, a raiz quadrada é a carga, seria a carga, as cargas que estavam se atraindo aí a partir dessa força, tá bom? De 200 newton. Ou se atraindo ou se repelindo, né? Enfim, pessoal, façam isso aí no caderno, tá? Passem pro caderno. Qualquer dúvida, falem comigo, estarei disponível durante a semana. Façam no caderno, enviem, tá? Envie a foto do caderno tudo direitinho para me dar o visto aqui nas minhas anotações. Desejo a vocês um bom estudo aí durante a semana. Bom feriado aí amanhã, né? Tudo de bom aí para vocês. Valeu!